Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres, através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Abraão, um homem de fé. Numa distribuição Works Editora, Abraão, um homem de fé. Um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Abraão, um homem de fé, nasceu na cidade de Harã, na Caldeia, 8 gerações após o grande dilúvio. Seu pai era Terá, que era filho de Naor. Mas, diferente de Naor, Terá adorava ídolos em vez do verdadeiro Deus. Com o passar do tempo, o povo de Abraão mudou-se para o norte, para Harã, na Mesopotâmia, onde viveram por muitos anos. Aqui Terá morreu, e aqui a voz de Deus falou para Abraão com uma ordem e uma promessa. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E te darei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão tinha 75 anos. Seria penoso para ele deixar seu lar e se aventurar em uma terra nova e estranha. Mas Abraão tinha tanta fé na promessa de Deus que estava disposto a ir para onde quer que Deus o levasse. Havia muito trabalho a fazer. Tinham que embalar a comida, desmontar as tendas, reunir os rebanhos e instruir os servos, pois Abraão era um homem rico. Só lhe faltava uma coisa. Ele e sua mulher Sara não tinham filhos, e ambos desejavam muito um filho. O sobrinho de Abraão, Ló, era quase como um filho para eles. Vivia com eles desde a morte de seu pai. Então Abraão ofereceu-se para levar Ló na viagem. Se não sabes onde fica essa terra, como sabes que encontraremos pastos para os nossos rebanhos? Não se preocupe. O Deus Todo-Poderoso cuida daqueles que o servem com fé. Devemos confiar nele e ir para onde ele nos mandar. Agora pode comer, porque teremos que partir em breve. Era uma viagem longa e muito perigosa, através de terras selvagens e desertas, onde havia muitas tribos guerreiras. Mas Abraão e sua caravana as atravessaram em segurança, cruzaram o rio Jordão e chegaram em Betel. Ali Abraão edificou um altar e agradeceu a Deus por lhes guiar em segurança para essa terra prometida. Deus abençoou Abraão em Canaã, e ele se tornou um homem muito rico. Mas logo surgiram contendas por causa de pastos e água, pois tanto Abraão quanto Ló tinham muitos rebanhos e seus pastores começaram a discutir entre si. Mas quando Abraão soube das discussões sobre os pastos, discussões que ameaçavam prejudicar sua amizade com Ló, ele logo ofereceu uma solução. Uma que mostrou que ele era um pacificador e um homem generoso de Deus. Ora, que não haja contenda entre você e eu, e entre os seus pastores e os meus pastores, pois é o meu sobrinho. Não está toda a terra diante de você? Se escolher a da esquerda, irei para a direita. E se escolher a da direita, eu irei para a esquerda. Abraão foi generoso em deixar o seu sobrinho escolher primeiro a terra que Deus havia dado para ele. Mas Ló não parou para pensar nisso. Sua única preocupação era que terra escolher.
Então Ló viu como todo o vale do Jordão era bem regado e verde. Que lugar melhor poderia haver em Canaã? Então Ló escolheu para si todo o vale do Jordão. Logo depois, o Senhor falou para Abraão, mostrando-lhe que ele não perdera nada, sendo generoso. Levanta teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Olha em todas as direções, até onde a vista alcança. Toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra. Vai e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E assim os anos se passaram para Abraão e Sara na terra de Canaã, anos tranquilos na maior parte. E apesar de o Senhor ter prometido dar um herdeiro a Abraão, que suas nações seriam abençoadas, e de ele ter dito que Abraão seria o pai de muitas nações, ele e Sara continuavam sem filhos. Abraão começou a se perguntar em seu coração quando Deus cumpriria sua promessa. Então Deus falou com ele de novo, tranquilizando-o. Olha para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua semente. Então, de novo, Abraão tinha a promessa de Deus. Não só ele teria o que mais desejava, um filho, mas também teria tantos descendentes que, como as estrelas, não poderiam ser contados. Apesar de a realização dessa promessa parecer impossível, Abraão acreditou. E por causa da sua fé, ele se tornou digno aos olhos de Deus. Mais tarde, a fé de Abraão foi ainda mais fortalecida quando 3 estranhos lhe apareceram um dia. No começo, Abraão não reconheceu os 3 homens como visitantes celestiais, mas quando os viu, ele correu para lhes dar as boas-vindas. Se tenho achado graça em vossos olhos, não vão embora. Mandarei buscar água para lavar vossos pés. E recostai-vos debaixo da árvore, enquanto trarei pão para se revigorarem. Assim faze como tens dito. Enquanto os visitantes descansavam, Abraão correu para dentro da tenda e pediu para Sara fazer bolo com boa farinha. Ele também tomou uma vitela do seu rebanho e a preparou para os seus hóspedes, e ele lhes trouxe manteiga e leite. Depois de comerem, um de seus hóspedes fez uma pergunta para Abraão. Onde está a tua mulher, Sara? Ela está na tenda. Eu prometo voltar na primavera. Até lá, Sara, tua mulher, terá um filho. Quando ele ouviu essas palavras, Abraão percebeu que essa promessa vinha de Deus, e ele ficou feliz em ouvir de novo que logo teria um filho. Sara, que ouvira tudo na entrada da tenda, riu consigo quando pensou que seria impossível ela se tornar mãe em sua idade avançada. Mas o estranho sabia o que ela estava pensando e a repreendeu. Por que se riu, Sara, pensando como uma velha pode ter um filho? Haveria coisa alguma impossível ao senhor? Quando eu voltar na próxima primavera, Sara terá um filho. Mas eu não ri. Riste sim. E na primavera, assim como o Senhor prometera, Sara deu à luz um filho, e Abraão lhe deu o nome de Isaque. E ele agradeceu a Deus com todo o seu coração. Os anos se passaram, e Isaque cresceu e se tornou um jovem temente a Deus, para a alegria de Sara e Abraão, que o amavam profundamente. Abraão passava muitas horas com o rapaz, ensinando-lhe as destrezas da caça e dando-lhe amor e atenção. Mas Deus testaria a fé de Abraão mais uma vez, de uma forma que não deixaria dúvida sobre quem ele amava mais. Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas.
vai à terra de Moriá e oferece-o ali em sacrifício sobre uma das montanhas que eu te direi. Sacrificar o seu filho Isaque? Como Deus poderia pedir tal coisa? Mas Deus não disse, eu farei um pacto contigo? Deus não cumpria sempre suas promessas? Essa era a hora de perder a fé e se recusar a obedecer ao Senhor? Então Abraão tomou sua decisão. Na manhã seguinte, Abraão levantou cedo para partir para a terra de Moriá com seu filho Isaque e 2 servos. Que Deus esteja com vocês e os proteja. Não se preocupe, mãe. Voltaremos logo. É apenas uma viagem de 3 dias, não é, pai? Sim, Isaque, sim. No terceiro dia, Abraão viu o lugar à distância, e ele disse aos seus servos, fiquem aqui, o rapaz e eu iremos até ali para adorarmos e depois voltaremos. No seu coração, Abraão ainda tinha esperança que seu filho de algum modo fosse poupado. Mas ele estava determinado a fazer o que Deus tinha ordenado. Quando chegaram ao lugar do qual Deus falara, Abraão edificou um altar e arranjou a lenha nele. O altar está pronto para o sacrifício, pai. Mas onde está o cordeiro? Deus quer que você seja o cordeiro, meu filho. Sim, Senhor. Não faças nada ao menino. Agora sei que amas a Deus, pois não me negaste teu único filho. Assim a vida de Isaque foi poupada. E olhando em volta, Abraão viu um cordeiro atrás dele. E Abraão tomou o cordeiro e o sacrificou como oferenda ao Senhor no lugar de seu filho. De novo o Senhor falou para Abraão e disse, porque não me negaste teu único filho, te abençoarei ricamente e multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus e as areias do mar. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Desse modo, Deus novamente prometeu a vinda do Messias a um homem que passara por muitas provas de fé.